Eu queria começar justamente falando em Mateus, capítulo 6, o versículo que é bem conhecido, mas eu vou dizer o versículo 26, que vai dizer assim: olhai para as aves do céu, que não semeiam, não cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E aí, eu queria iniciar esse momento, Giovana, até falando, porque quando eu estava vindo para cá, eu tive um pouquinho de uma crise de ansiedade, fazia muito tempo que eu não tinha. E eu disse, eu vou falar desse testemunho, né? Porque muitos anos, mas o que é isso? É quando a gente quer fazer muita coisa em pouco tempo. A gente quer dar conta de tantas coisas e acaba perdendo a confiança naquele que pode fazer e fica angustiado, porque você se programa. Eu sou aquela mulher tarefeira que gosto de todo o planejamento, eu faço todo um planejamento. Quando as coisas saem do plano, né, do meu planejamento, eu fico agoniada. E aí eu só fui perceber que eu estava um pouco ansiosa quando eu entrei no Uber para vir para cá. Porque aí quando eu parei, porque quando a gente para, e comecei o coração a acelerar, eu disse, o que é isso? De onde vem isso? Para onde vai isso, né? E comecei a fazer a mesma técnica que eu ensino para as mulheres. Respira. Respirar. Mas até chegar aqui, eu ainda estava com aquela sensação, porque hoje de manhã eu já acordei para tinha que estudar, eu ia fazer atendimento hoje, então fiz uma live, fui fazer atendimento, aí meu marido esquece a chave, de deixar a chave da igreja para ir fazer atendimento. Lá vai eu pegar um Uber, ir lá na casa de uma ovelha para pegar, atender e vir para cá quando terminar. E aí vem a cobrança, cadê a palavra para falar? Porque eu não tive aquele tempo que seria necessário, que eu tinha programado para poder chegar aqui. E quando eu estava vindo no caminho, orando, e o Senhor falou, calma. E eu quero dizer a você, ao ouvinte, calma. Tranquiliza teu coração, porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de mim, Ele tem cuidado de você. E sabe, não adianta, a gente não consegue controlar o incontrolável. Não tem como. E sabe quando nós realmente descansamos? Quando a gente entende a nossa humanidade. E que é uma bênção ser humano. Muitas vezes, até nós pastores, líderes, seja lá quem for, ansiedade, quero dizer para você, não é falta de fé. Mas muitas vezes, a gente com um excesso de cuidado, a gente com um excesso de trabalho, muitas vezes o excesso de problema, a gente começa a ficar com aquela sensação de que algo está errado e vários pensamentos vêm à sua mente e você tem tanta coisa para resolver e não tem como seu corpo não sentir. Mas eu quero dizer para você que Jesus disse, eu cuido. Eu cuido. Se eu cuido de árvores, se eu cuido das plantas, se nada falta, o que o Senhor está dizendo nessa noite para você é, solta o controle. Por mais, amada, que eu tenha colocado todo um planejamento, porque é importante sim você se planejar. A Bíblia fala, os planos são do homem, mas a resposta certa vem do Senhor. É importante você sim se planejar, mas não você ter controle. Tem coisas que não dá para você resolver naquele dia. Vai aparecer atividades que não vai dar para você resolver naquele dia e tá tudo bem. Está tudo bem. Deus, Ele está cuidando de mim. Deus está cuidando de você. Deus está cuidando dessa situação que você está passando. Não adianta noite sem dormir. Noite, sabe? Às vezes a gente quer fazer uma oração a mais ao invés de dormir. Às vezes a gente quer fazer mais jejum ao invés de dormir. Às vezes a gente quer meditar mais na palavra ao invés de dormir. Várias vigílias. E na verdade o que Deus está dizendo? Descansa, porque no descanso eu falo. Porque no descanso eu cuido. No descanso você vê a minha graça. E descanso muitas vezes para nós cristãos não é essa passividade, mas é essa confiança de que a minha vida, a sua vida está na mão do Senhor. E quando a gente tem esse entendimento, que esse mesmo texto, já no capítulo 7, ele já está terminando ali no capítulo 7, Jesus vai dizer, no verso 11, se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Sabe? Jesus está dizendo, terminando as boas-aventuranças,
o Sermão do Monte, e ele vai dizendo várias coisas que a gente deve fazer para justamente não chegar nesse ponto dessa ansiedade. Porque a vida que Jesus está nos propondo, não é que a gente seja um religioso louco, cheio de tarefas, até dentro da igreja, da família, do trabalho, que a gente o honre, mas que também que a gente aprenda que essa humanidade Ele nos deu e é bênção. E que você precisa entender que o que você não consegue fazer tudo hoje, mas amanhã a misericórdia dele se renova. Amanhã mais um dia se levanta. Amanhã o sol se levanta, ou seja, a chuva se levanta. Mas há mais um dia no qual a graça do Senhor vai lhe tocar. Que a graça do Senhor vai mexer com você e nessa situação que você está passando. Aquiete a sua alma, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E eu quero dizer para você que muitas vezes o fato de nós estarmos ansiosos é porque a gente coloca um padrão muito alto de cobrança. Uma autocobrança. A gente quer fazer muitas coisas e o tempo é 24 horas só no dia. E às vezes é melhor você fazer bem feito pouca coisa do que fazer muita coisa e não fazer nada. Sabe por quê? Porque você fazendo uma única coisa, sua concentração está ali. E aí, Giovana, ainda tem alguns minutinhos, viu? Tem. Quando eu cheguei aqui, eu fui respirar. Eu me sentei ali, botei os pés no chão, comecei a me tocar e dizer assim, eu estou aonde? Eu estou nesse lugar. E comecei a dizer o lugar que eu estava. Eu comecei a respirar. Eu comecei a me abraçar e dizer assim, tá tudo bem. Tá tudo bem. Quem sabe você que está aí, precisando até de se abraçar mesmo, ou de um abraço de alguém. Vai e abraça. Se chegasse alguém aqui, uma mulher, eu ia dizer, eu vou pedir um abraço a uma mulher. Não tinha ninguém. Eu disse, tá tudo bem, eu vou me abraçar com o Espírito Santo, tá tudo bem. E fiquei me acolhendo. Se acolha, se cuide, se abrace. Você não vai conseguir resolver tudo. E está tudo bem, vai tudo bem. E a conta para pagar, vai tudo bem. E aquela pessoa que foi embora, tá tudo bem. Não queira controle daquilo que é incontrolável. Às vezes nós queremos e também exigimos tanto de nós que a gente acaba exigindo do outro. A gente quer que o outro esteja na mesma rapidez que a gente está. Que a gente quer que o outro trabalhe como a gente trabalha. E na verdade, até nisso Deus não nos dá o controle. Porque até nisso também a gente tem que amar o outro. Vamos ver, ele devagarzinho a gente tem que amar do mesmo jeito. Não fica ansioso. Aquieta teu coração. Jesus está no controle. O Pai é bom. Ele te ama. Entrega esse coração a Ele. Descansa nele. Tem uma boa noite de sono. Não precisa orar mais, não. Você já orou o suficiente. Não é mais oração que vai aquietar teu coração. É você entender que a confiança é nele. E que Ele te ama. E que Ele está no controle da sua vida. Era essa palavra que eu queria deixar para você, ouvinte. Não se inquiete. Ah, pastor, não fica ansioso. Fica ansioso e como? Mas a gente sabe que a nossa confiança está nele. E mais, que a gente tem limitações. E graças a Deus, louvado seja o Senhor de nos lembrar que somos seres humanos, que somos pessoas e que somos limitados. E que Ele não. Ele é ilimitado. E por isso que Ele pode cuidar de nós. Debaixo do esconderijo do Altíssimo, a sombra da onipotência descansa nele.